Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o capítulo 7º, vídeo 412, Livro dos Médiuns ainda, né? Esse capítulo é um capítulo assim muito gostoso, muito fácil. Então, trata-se da bicorporiedade e da transfiguração. Mas antes, nós temos que retornar à questão de número 109. Registra esse número aí, ó. Número 109, Livro dos Médiuns. E escreva isso aí também, ó. O perispírito, porque para entender o capítulo 7º, a bicorporiedade e da transfiguração, se você não conseguir entender parcialmente o perispírito, por que parcialmente? Porque ninguém consegue entender o perispírito. Mas se você não conseguir entender o que Kardec aqui deixou escrito, você não vai conseguir entender também o capítulo 7º. Então, eu já tô deixando assim mastigadinho para ficar mais fácil. Porque tudo que acontecer lá, tudo que você deparar lá no capítulo 7º, você vai pensar no que você vai escrever agora, ó. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Só que eu não sei se você se lembra, quando nós tratamos desse assunto aqui a respeito do perispírito, como se vê o princípio de todas as manifestações, no esmiuçamento nós não dissemos que o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações, porque ele não é o princípio. Mas como assim, Luiz? Porque é no perispírito que encontra-se todos os elementos os quais são responsáveis por todas as manifestações. Ele não é o responsável. Nele é que se encontra todos os elementos os quais são responsáveis por todas as manifestações de todas as ordens, no nível evolutivo qual nós nos encontramos. Então pensemos numa questão. Ó, é um pensamento muito chulo meu, mas você vai conseguir entender. Você tem uma fruteira, né? Nossa senhora, onde eu fui, meu Deus do céu. Fruteira. Né? Aquelas fruteiras. Então você vai, né? O hortifruti, esses lugares assim, você compra lá uva, banana, maçã, pera, né? Maçã, eu já falei. Você compra tudo quanto é tipo de frutas. E você vem e coloca ali na fruteira. Você pode entender, por favor, que a fruteira é o perispírito. A fruteira é o perispírito. Agora, todos os elementos os quais são responsáveis por todas as manifestações, no nível evolutivo qual nós encontramos,
Eu ainda repito tudo, porque tá tudo aqui na cachola do velho. É tudo aquilo ali que o Espírito amealhou durante a tua trajetória evolutiva. Porque tudo que encontra-se ali no modelador da forma, que é o perispírito armazenado, são atributos conquistados pelo espírito, tanto positivo quanto negativo. Então, há no perispírito armazenado algo positivo que o espírito adquiriu, conquistou durante a tua trajetória evolutiva, coisas boas, como também há no perispírito, o modelador da forma, coisas negativas. Então é lá que está tudo aquilo que o espírito amealhou. Então o perispírito, ele não é o princípio de todas as manifestações. É nele que encontra todos os elementos responsáveis por todas as manifestações, os quais no nível evolutivo que nos encontramos. Espero que você tenha entendido, né? Porque o esmiuçamento aqui é meio complicado. Às vezes a pessoa fala assim, mas é tão difícil, mas não é difícil. Porque nós tentamos mostrar o outro lado. Então, por exemplo, da bicorporiedade e da transfiguração. Bicorporiedade. Olha só para você ver. Nós temos que esclarecer que significa bicorporiedade. Agora, você há de convir comigo que a bicorporiedade é uma faculdade que ou eu é detentor graças aos elementos armazenados em teu perispírito que corresponde à biocorporiedade que obedece, que o espírito obedece, que o perispírito obedece à vontade do espírito. Então, na biocorporiedade, acontece tanto do espírito sair e o perispírito permanecer ali no corpo físico, naquele estado de torpor, o médio, né? Como também o perispírito é quem sai graças à vontade do espírito que o dirige. O eu dirige o meu perispírito. Então, o meu perispírito, ele vai aonde o meu eu o determina. Agora, você há de convir comigo também que estas questões são questões para espírito já com um certo quilate na evolução. Espíritos primitivos, principalmente como eu, não consegue realizar a bicorporiedade, não. Consegue, não.
não ser Fernando em diante, tá? Valentina, entendeu? Mas é preciso uma certa liderança, e essa liderança está na evolução do espírito. A evolução do espírito é quem dita as normas ao perispírito. O espírito mais evoluído, ele dita ao perispírito o que é preciso fazer. Existem casos de bicorporiedade que o perispírito ele não só se torna visível, como também tangível. Sabe o que é isso? Palpável. O professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento, né, antes do ano de 1918, uma vez aqui no Corpo Físico, antes de 1918, porque desencarnou em 1918, ele tinha quase todos os dons mediúnicos educados, porque não existe desenvolvimento de dom mediúnico, e sim educação de dom mediúnico. Então o professor, ele era detentor da bicorporiedade. Então, ele encontrava-se na sala ministrando aula às crianças, que ele era professor, e de repente ele, o seu eu, espírito, captava a solicitação de algumas pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Isso aconteceu milhares de vezes, porque ele era médium parteiro. Então, isso muitas pessoas acham que sabem disso. Mas muitas mulheres distantes 15, 20 quilômetros de Sacramento entravam em processo de parto e pedia a ele: professor Eurípides, socorro, me ajuda. Aquele pedido chegava até ele através da mente, através do pensamento, através de ondas, de elementos, de fluidos, de energias. Então, o que acontecia? Ele orientava as crianças. As crianças já eram todas educadas para isso mesmo, lá na época. Crianças, fiquem todos em silêncio. Vou ter que realizar algo, mas dentro de alguns instantes retornaremos aos trabalhos na lousa. E ele se sentava, um espírito de escol, de um nível elevadíssimo. Às vezes, ele, espírito, ia e seu espírito permanecia, ou às vezes, perispírito e espírito ia, através da elasticidade perispiritual, ligada ao corpo físico, ou às vezes, ele, espírito, permanecia e designava ao teu perispírito que se desprendesse e, apossando-se de todos os elementos possíveis e cabíveis, fosse até aquele local. E lá, o seu perispírito se tornava visível, tangível, ao ponto de cumprimentar todo mundo e ali realizar o parto.
E assim que realizava o parto, que constatava que estava tudo bem, voltava para saía-se disfarçadamente e tal, e da mesma forma como ele aparecia, ele desaparecia. Agora, por que eu estou dizendo assim? Tanto o espírito podia ir, quanto o espírito e o perispírito ir, quanto podia permanecer o espírito e ele designando só o perispírito ir. Porque cada caso é um caso. E isso é relativo. Isso depende da evolução do espírito. Tudo depende da evolução. Um espírito mais inferior, praticamente quase que nada do que nós acabamos de dizer, ia conseguir realizar. Esses feitos da bicorporiedade não são realizados por espíritos inferiores. Não são. Aqueles que afirmarem, eles vão ter que provarem, mas não são. Então são espíritos de um certo nível em diante, mais evoluído, né? Então, a bicorporiedade. Agora, nós sabemos que não existe só a bicorporiedade. Não existe só a bicorporiedade? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós constantemente dizemos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus não é? É, só que não é. Por quê? Luiz, mas por quê? Você está entrando em contradição com muitas coisas, Luiz. Gente, vamos procurar entender que isso são tudo termos aqui no nosso nível que nós nos encontramos. É para nós, no nível que nós nos encontramos. Mas não devemos limitar Deus a onisciente, a onipresente, a onipotente por toda a eternidade no nível, como no nível que nos encontramos. Nós temos que raciocinar. Pois bem, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Não, mas isso é só Deus. Não. Isso é atributos de seres evoluídos. Só que para Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, é limitado. Para nós, onisciente, onipresente, onipotente em Jesus é ilimitado, devido à nossa inferioridade. Porque nós não conseguimos saber onde começa a sua expansão, a sua radiação, a sua irradiação. Nós não sabemos onde começa e nem onde termina. Então, quando nós não sabemos onde começa e nem onde termina, restrito ao nosso nível de ignorância, se encontra, por isso, é limitado a nós o princípio, mas
ilimitado. Ilimitado. O onisciente, onipresente e onipotente. Só que se nós pararmos para analisar também, Jesus também não é onipotente, onipresente e onisciente. Porque nós não podemos restringi-lo apenas a esses termos. Porque são termos para que pudéssemos compreender no nível que nós nos encontramos. Então, por exemplo, o que é isso aqui? Caneta. Agora, chega em Júpiter e diga assim: poderiam, por favor, me arrumar uma caneta? Eles lá conhecem caneta? Não, né? Eles não sabem. Pode existir isso aqui lá, mas não com o nome de caneta. Aí eles vão dizer a nós assim: não temos caneta aqui. Aí você olha em cima assim, isso é uma história. Você olha em cima de uma mesa e fala: mas é isso aqui que eu quero, caneta. Não, mas isso aqui em Júpiter não significa caneta. Significava caneta lá na Terra, de onde você veio. No nível em que você lá se encontrava. Aqui tem um outro significado e nos diz qual é o significado de lá. Então, onisciente, onipresente, onipotente, Jesus também, ele não é. Ele está além de onisciente, onipresente, onipotente, mas para nós aqui é ilimitado. Porque nós não sabemos onde começa a sua expansão, a sua radiação, a sua irradiação. Nós não sabemos. Dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem perispírito, e seria humilhar o Cristo. Espírito evoluído do nível do Cristo não tem esses corpos, não. Não tem perispírito, não. Eles têm centelhas, são detentores de centelha, onde quer que a necessidade, onde quer que eles possam estar, eles lá se encontram. Mas uma centelha, dentre bilhões, trilhões de outras centelhas que responde ao comando do eu central. Ora, o perispírito, aqui no nosso nível evolutivo, o perispírito aqui, ele não obedece o comando do nosso eu espírito. Então, se o nosso perispírito obedece o comando do nosso eu, que é o espírito aqui, imagine um ser do nível de nosso Senhor Jesus Cristo em diante. Nós não temos nem condições. Aí você pode me dizer assim, mas que tem a ver esse assunto que você está tratando com relação à bicorporiedade? Oxe! Mas tem tudo a ver. Quantos seres têm condições, seres evoluídos têm condições de milhares de vezes fazer com que o teu perispírito em diversos lugares
apareça visível e tangível, respeitando apenas o comando do teu eu central, que é o princípio inteligente. No nível evolutivo que nos encontramos, mas mais evoluído, não menos evoluído. Você entendeu essa? É tão simples. Eu estou tentando assim contornar de uma forma assim para não ficar assim tão difícil. Quantos milhões de espíritos evoluídos que possuem condições de direcionar o teu perispírito a milhares de localidades ao mesmo tempo, tornando-os visível e tangível ao mesmo tempo, sobre o seu comando, de tão evoluído que eles são. E olha que isso ainda não é nada, porque não aproximou-se nem do Cristo ainda. É uma unhinha do Cristo, vamos pensar assim. No próximo vídeo nós vamos tratar mais ainda.